Cordas Humanas, multiplicando laços entre a igreja local e a missão de Deus. Somos amigos e irmãos unidos pelo amor de Deus e pela música, que anseia em ver os perdidos rendidos ao amor e perdão do Senhor Jesus. Na unidade com o corpo, temos a missão de glorificar o cabeça servindo aos membros com toda a criatividade, inteligência, discipulado, respeitando toda a diversidade cultural e étnica do reino de Deus. Por isso, mobilizamos a igreja através dos nossos dons e talentos. Engajamos a igreja na causa do reino de Deus. Capacitamos a igreja com ferramentas ministeriais. Multiplicamos laços entre a igreja e os campos missionários. Como? Cordas. Mobilize. Mobilizamos a igreja local através de pregações, conferências missionárias e workshops. Cordas Music. Mobilizamos a igreja por meio da produção de músicas autorais e promoção de eventos musicais. Cordas. Podcast. Mobilizamos por meio de conversas edificantes com convidados engajados na missão do reino de Deus. Cordas Academy. Oferecendo às igrejas e campos missionários ferramentas de capacitação para que seus membros possam desenvolver seus dons e talentos para o avanço do reino de Deus, através de treinamentos online. Nosso desejo é glorificar a Deus, servindo com amor e graça, no exercício da piedade, devoção e unidade para o avanço do seu reino em todos os povos. Venha fazer parte da missão de Deus. Vamos juntos! Por que mobilizar a Itália? Embora a maioria dos italianos se identifique como cristã, menos de 1% segue o evangelho com foco na salvação somente em Cristo e pela graça. Poucas igrejas missionárias são vibrantes. Ben Stracuzzi é pastor e missionário da Chiesa Evangélica Cristo Risorto, na Itália. Ele já serviu na missão Jocum, em Londres, e a bordo do Logos Hope, compartilhando sua fé pelo mundo. Mobilize Itália. Nosso desafio é levar uma equipe de 10 pessoas para mobilizar igrejas por 4 semanas. O objetivo é reunir igrejas e parceiros que desejam segurar a corda para atingir a meta de R$112 mil. Quer saber mais? Escaneie o QR Code na tela. Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cordas Podcast, nessa mesa aqui abençoada, um lugar onde nós compartilhamos testemunhos vivos de irmãos que estão engajados no reino de Deus. E esse tempo, muito precioso, nós temos aqui uma convidada hoje muito especial, é a nossa querida, Nilma, que vai se apresentar, vai falar um pouquinho da sua história, da sua jornada missionária, Vocês vão conhecer aí uma jornada incrível. Então aqui com Daniel O Fernandes. Daniel O Fernandes, a gente sempre passa por isso, Não tem nenhum Daniel Moisés como aqui hoje, mas... hoje não só tem. Trocou o Daniel. Fala aí, pessoal. Vou estar participando aí da mesa sem o outro Daniel, então hoje um Daniel único para não confundir a cabeça de vocês. Isso aí. E o Gabriel, claro, estando aqui com a gente. E você seja muito bem-vindo. E antes da gente continuar, vamos para os nossos patrocinadores, aquele pessoal que ajuda a fazer esse podcast ser possível aqui com a gente. O primeiro dele... acho que agora travou. Foi, ó, tá vendo? E um dos nossos patrocinadores é o Vista ao Verbo. Você aí que está procurando uma empresa que produz um produto, falando de camisa aqui de qualidade. Eu tenho as roupas deles, eu amo roupa preta, mas eu tenho um problema de que desbota muito rápido, porque eu uso muito. A camisa deles é muito boa de qualidade, tá? Então você que está procurando também para sua empresa, eles também fabricam, para sua empresa, como uniforme e tudo mais. E também tem a linha do Visto Verbo, que é as camisas que a nossa do Cordas Humanas é. E toda hora a gente aparece com uma camisa aqui. Hoje ninguém veio, incrivelmente hoje ninguém veio com a camisa. Mas tudo bem, não tem problema, porque a Vista ao Verbo está presenteando a nossa querida irmã Nilma. Gente, eu já cheguei recebendo. Tá vendo? Olha, quero agradecer a Vista ao Verbo e agradecer aqui Cordas e o convite da Grazi. Isso aí, você vai ver a qualidade que são essas camisas. Muito obrigada.
E também temos a Igreja Presbiteriana das Águas. Eles têm apoiado a gente aí também com equipamento e também pessoas aqui para que isso seja possível. E você que está procurando uma igreja saudável na região de São Gonçalo, Alcântara, Colubandê, a Igreja Presbiteriana fica ali no Parque Empresarial das Águas. A Rua dos Menezes, eu agora não lembro o endereço exatamente, mas fica bem no prédio empresarial, facinho de encontrar, tá? Você que está procurando uma igreja saudável, não perca tempo, faça uma visita lá na igreja nos domingos, de manhã e à noite. E também temos o nosso A Mais Coworking, e eu sou uma das melhores pessoas para falar disso, que eu trabalho daqui diversas vezes, e é um lugar ótimo, você vai ter a tranquilidade, você vai ter paz, você vai ser produtivo, como se estivesse em casa, e você também vai ter um suporte do pessoal aqui, vai ter cafezinho pronto o dia inteiro, não vai faltar café, o café daqui é ótimo, galera. Então você pode entrar em contato com o coworking, beleza? E marcar aí para fazer o seu home office, né, de outro lugar, ou para sua empresa também, que queira contratar um escritório local, é só entrar em contato. É isso aí. E estamos aqui com a nossa irmã Nilma, casada com o pastor Sérgio, mãe de muitos filhos. Né? Muitos mesmo. Muitos filhos, verdade. E filhos que estão espalhados aí no mundo praticamente. Né? Muitos netos também. Missionária transcultural. E, meus queridos, vocês vão ouvir aqui histórias incríveis, né? Então sejam muito bem-vinda à nossa mesa. Obrigada. A gente que serve um Deus incrível, temos histórias incríveis, né? Olha verdade, ó, viu? Anota aí. Anota. Temos histórias incríveis, isso faz sentido. Isso é ótimo. Sobrenatural de Deus. Eu sou Nilma Ribeiro da Silveira, sou casada com o Sérgio Francisco da Silveira, pastor Sérgio. Já temos 54 anos de casado. Juntando todo o tempo de namoro, já temos 60 anos aí, porque 5 anos ficamos namorando. Ah, que bênção. Nossa, então, gente. a gente está aqui para contar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida desde muito tempo, desde adolescente. Uhum. E hoje quantos filhos? Temos 5 filhos, mas eu tenho uma filha do coração. Ah. E com essa filha tem mais 2 netos. E o total de netos? Total, com do coração, são 10. 10 netos, família grande. Vai multiplicando, boa, né? Multiplicando. Eu não te falei, mas nós temos uma filha lá em São Paulo. Nós estivemos passando pela missão lá. Então, o meu esposo e eu adotamos, né, do coração essa filha. Ai, que bênção, que bênção. Então, ó, gente, vamos conhecer nessa história linda que a gente já estava conversando um pouquinho por detrás dos bastidores e olha, muita a conversa. vontade, como sempre, é sempre gravar pré-conversa, né? A gente tem que dar um jeito aí o pessoal da mídia aí, principalmente, né? Pessoal da Quem mídia, será, né? O pessoal da mídia, a gente tem que ver isso aí, né? Então, Isso é bom. então ó, conta um pouquinho pra gente, né, esse início da vocação, né? Como que brotou essa chama missionária no seu coração? No meu coração, eu tinha mais ou menos 11 anos, eu estava numa escola dominical, a professora Alexandrina, não esqueço o nome dela. E ela estava falando sobre as viagens missionárias de Paulo. E você sabe, a gente com 11 anos tem aquele menino bagunceiro que fica atrás de você puxando o cabelo, não deixa você escutar direito, então catucando com o pé. Né, Gabriel? E eu disse, poxa, esses meninos não deixam eu entender que Paulo viajou, viagem missionária, para onde ele foi. E aquilo me deu aquela sede, que vontade de ir também. E eu senti no meu coração, né? Você vai ser uma dessas missionárias também. E naquele momento, eu comecei a me interessar, ler mais e entendi que o Senhor tinha algo para mim. Foi aí que eu senti o primeiro toque na minha vida sobre missões. Olha a importância da EBD aí, hein? E dos meninos bagunceiros, né? Os meninos bagunceiros também influenciaram. Importante nessa história. Mas era uma menina comum, também fiz minhas bagunças, Claro. né? Sim, Para você ter ideia, a gente tinha a escola dominical no sábado, a escola dominical domingo, e no sábado nós tínhamos um culto infantil. E eu não gostava de faltar aquele culto, porque a líder, né? Irmã Delfina, na época, ela estava contando a história de José.
E eu queria saber toda a história de José, né? Uau, Então, é incrível lembrar, né? Porque minha memória é terrível, né? Lembrar exatamente qual foi a história que foi marcante. Que Uma bom. das vezes que a gente estava indo para a igreja, passamos debaixo de umas guíndeas, lá no Rocha, em São Gonçalo, e que tinha lá um despacho. Alguém colocou lá umas flores, né? Talvez, não sei se fala isso, né? Se posso falar. E eu disse, que flores bonitas. Não sabia o que era aquilo, Nina. Eu vou levar essas flores para a igreja. Imagina, eu e a minha irmã pegamos as flores para enfeitar lá no porto da igreja. Olha, você vê, eu sou criança, né? Isso é muito criança. Isso, né? Então, quando chegamos lá, a irmã Delfina perguntou, criança, de onde vocês encontraram isso? O que é isso? Aí, tá muito bonito. E o que tinha mais? Tinha jujuba. Nós comemos a jujuba. Caraca! E trouxemos as flores. Não, tá certo. Você já pensou? Aí ela disse, espera aí, vamos jogar essas flores fora, deixa eu orar por vocês. Aí orou. Aí orou. E tá aqui hoje. Glória a Deus. Tá tudo certo, tá tudo Nada certo. afetou, graças a Deus. Nada afetou, É tá isso aí. tudo certo. Que coisa boa. criança, Coisa de né? criança. Mas isso é muito legal, né? Você vê que com 11 anos teve esse despertamento, a gente não pode ignorar, né? Quando Deus chama, Deus vocaciona, quantas crianças aí Deus já está despertando e a gente precisa levar a sério, né? Tinha o chamado das crianças também. Um hino que as crianças cantavam que falava assim, lindo é falar do amor de Jesus, lindo é falar do amor de Jesus. Eu sei, o que é lindo? O que significa esse lindo? E eu comecei a pedir ao Senhor, que eu queria sentir isso dentro do meu coração. E era tão bonito. Para mim, eram as crianças cantando ali, não tinha muita coisa. Então, Deus começou a falar comigo. Salmo 2, verso 8, pede-me, eu te darei as nações da terra por herança e os confins da terra. E aí eu comecei a entender. Falar do amor de Jesus para aqueles que ainda não têm. Olha, realmente só o Senhor para dar esse discernimento, essa clareza, né? Coisa linda. E a senhora tinha comentado, né, que também na infância o pastor Sérgio também teve esse despertamento. Sim. Né? Conta pra gente. O pastor Sérgio, ele se converteu aos 9 anos de idade. Recebeu em casa a visita de uns tios lá de Iraperi, ele morando aqui em São Gonçalo também. E esse tio era um dos líderes da igreja. E ele convidou, Sérgio, você quer me acompanhar ao culto? E ele foi. E ele tinha 9 anos só, mas a gente entendeu quando o pastor falou da salvação e da necessidade que a gente tem de confessar os pecados, de ser filhos de Deus. E aí, naquele dia, ele se converteu ao Senhor e o tio começou a evangelizar. Porém, naquela mesma ocasião, ele ficou preocupado com os pais dele. Porque sabia que os pais ainda não tinham recebido a Jesus. Com 9 anos? Com 9 anos. Ele A pessoa se converteu com 9 anos, aceita e já pensa, peraí, ó. Ele tem... É só o Espírito Santo para quando dar esse você vê, quando entende realmente, entende realmente o evangelho, né? É verdade. E querer compartilhar isso de tão bom. Isso é muito bom. Meu pai e minha mãe não podem ficar de fora disso. Minha família. Então, nasceu nele uma compaixão pela alma dos perdidos. E daí ele começou a trabalhar na igreja, né? Deus salvou o pai, a mãe, a avó. E essa avó ficava orando por ele. E aos 13 anos, ele escutando uma mensagem sobre missões, ele sentiu o chamado de Deus para fazer missões. Tá, vamos lá. E a senhora nisso, como é que foi a sua... a senhora, como é que foi sua conversão nisso? Você também veio de berço? Como é que foi que você entendeu o evangelho? Eu entendi. Com 2 anos, minha mãe se converteu e começou a levar a gente para a igreja, né? E você sabe que lá em casa era uma carreirinha, né? Uma escadinha. E nós íamos para a igreja e quando eu comecei a entender, né, que era Jesus, quem era Jesus, que Jesus vinha buscar a sua igreja,
nessa área eu pensei, se Jesus vier buscar a igreja, eu sei que eu vou subir, que a minha mãe é crente, e eu seguro na saia dela, e lá vou eu para o céu também, porque eu não quero ficar aqui. Entendeu? Então eu tinha certeza de que eu não ia ficar por aqui. Mas um dia o pregador falou, Jesus não tem neto, ele tem filhos. E eu precisava, então, ser filha de Deus. Foi aí que eu entendi aquele versículo de João 12, né? 1 e 12. E fala, então eu me converti naquele dia, aceitei Jesus, e entendi que agora eu tinha um compromisso com Deus e comecei a querer saber de missões. Foi quando aconteceu o episódio da escola dominical. Entendeu? Então aí eu comecei a orar e dizer, Senhor, eu quero trabalhar nesse sentido. Aí tinha alguns hinos que tocavam muito, que era o hino 127, né? Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Isaías 6, Ezequiel 18. Isso tudo me impulsionava. E eu dizia, Senhor, eu nunca nem saí do São Gonçalo, como é que eu vou para as nações? Mas o Deus é tremendo, né? E ele cuidou de mim, foi justo nessa fase que eu estava, até quando eu tinha 14 anos que eu conheci o Sérgio. É isso que eu ia perguntar, como que o caminho de vocês aí se encontraram? Encontrou nessa jornada. Eu tinha 14 e ele tinha 16, e nossas igrejas faziam essas festas, né, que vocês sabem, confraternização, congresso de mocidade, e eu era secretária na época. Estava terminando um desses eventos de confraternização de mocidade. Então ele chegou no final e disse que queria falar uma coisa comigo, né? Imagina o que é, né? Aí, o que seria? Então combinamos que no dia seguinte ele viria, porque no dia seguinte teria o culto de ação de graça pela festividade. E foi aí que ele chegou para mim. Mas ele não me disse o que tinha acontecido com ele, podia assustar, né? Ele tinha tido um sonho, mas ele não falou do sonho. Ele só perguntou se a gente podia conversar. E, mais importante que ele falou, nesse dia ele me pediu em casamento, vocês acreditam? De primeira, assim, na lata? No caminho para casa. No caminho. Eu disse assim, ele só me disse assim, você vai me esperar? Você pode namorar comigo, me esperar até eu me casar com você? Você quer se casar comigo? Eu disse, então me dá um tempo, né? Gente, calma aí. Pediu para esperar, então? Nossa, eu fiz meu pedido de casamento muito errado, então. Não, imagina. Eu fiz muito errado, calma aí. Imagina, aí foi que entrou a proposta. Olha, eu tenho proposta de missões, eu só caso com você se você quiser fazer missões. Eu falei para ele. Aí ele falou, então eu também tenho esse mesmo propósito. Então, aí combinou. Aí nós começamos a conversar. Levei logo uma bronca do meu pai, tanto de criança que eu tenho em casa, 9 filhos, vem mais um, então ele tem 16. Claro que era criança, entende? Eu tinha só 14. E eu tinha desmanchado um namoro recentemente, né? Um namoro que eu sonhei, Deus me mostrou em sonho que aquele moço não era para mim. Apesar de que a gente tocava na banda junto, eu tocava clarinete já nessa época, 14 anos, na banda da Igreja da Assembleia de Deus do Rocha. E aí, ele tocava trombone, esse moço. E a gente começou a paquerar e estava um namorinho. Quando eu conheci o Sérgio, tinha recém desmanchado. Mas o Senhor me mostrou que aquele moço, ele se transformava num monstro. Ele queria me destruir. Então eu disse, meu Deus, por 3 vezes eu ia despedir dele no portão, quando ele punha as mãos assim para despedir de mim, as unhas dele cresciam e o rosto se transformava. Era um sonho, mas era um aviso, Deus me mostrando que podia ser o futuro. Foi aí que eu desmanchei com esse rapaz. E nesse dia que Sérgio foi e que falou comigo, ainda estava com o meu coração balançado, né? Você entendeu, né? Recente, Senhor, mas eu vou namorar ele
mas eu preciso ter certeza. E graças a Deus, eu tive paz e ao mesmo tempo também aquela raivinha, né? O outro também está com a namorada, eu também vou estar com o meu namorado. Daí nós começamos a namorar. A namorar com um propósito. Sim. Namorar para casar. Eu digo isso porque, né? Muitas pessoas namoram para passar o tempo. Eu estava ainda no colégio. Ainda ia entrar no primeiro ano, porque quando eu terminei a 4ª série, eu não pude entrar imediato. Naquela época, o ginásio, né, era pago. Isso era 1966, gente, olha, tá? Foi fumaça, né? E era pago, meus pais não tinham como pagar. Então, eu tinha que trabalhar para pagar. E nessa época, eu já trabalhava. E pagava a escola, que era o ginásio. E daí, então, nós começamos a estudar, trabalhar e já construir a casa onde a gente ia morar, que foi um pedaço de terreno que o meu pai deu nos fundos da casa dele. Isso com Gente. 15 anos, 15 17 anos. Aí, anos. ó. Gente, Caraca. Eu tô aqui triste já. Nossa, já tudo isso assim, É eu tô... verdade. O que vocês acham que um rapaz de 16 anos vai pensar? Com 17 ele comprou o fogão para já juntar o enxoval. Sim. Aí, ó. Naquele tempo fazia isso. a tinha galera que ter hoje só pensa o enxoval. quê? PlayStation? É, 17 anos, 17 tem pessoa anos, jogando ó. Minecraft ainda. jogando o quê? Minecraft. Ah, pode ser. Minecraft, jogo bom. Então, gente, mas foi assim, minhas irmãs começaram a rir, me encarnavam em mim, caçoava e essas coisas. Você era caçula? Não, eu sou a segunda, né? Segunda. Uhum. E as Nossa. minhas irmãs menores, meus irmãos, e a gente ia namorar na varanda. Meu pai mandava os pequenos para me vigiar, né? Meu Deus. Normal. Outros É tempos. todo um esquema, né? Olha, Tudo bem todo planejado, esquema. bota os irmãos Tinha- mais novos. E tinha o horário, né? É. Não sei se alguém aqui ouviu falar da rádio relógio, né? Vocês mexem com a tecnologia. Meu pai ligava o rádio na rádio relógio para Sérgio escutar a hora e despedir e ir embora. Entendeu? Que não estava na hora de namorar mais. Gente. E vocês. Sim. Ah, hoje É uma é. outra época. Hoje é realmente uma outra época. Mas eu gosto de ouvir essas também histórias. gosto. Eu gosto realmente de ouvir essas histórias de como era verdade. a questão. Claro, hoje em dia a gente mantém o respeito e tudo mais, assim, tem os limites que colocam até dos próprios pais. Mas é interessante ver isso, sabe? E esse namoro foi. E nós trabalhávamos na igreja. Ele era professor de escola dominical, eu tocava na banda, né? Eu tocava clarinete, ele tocava trombone também. Ele é Geralmente é o inverso, né? Hã? Geralmente o menina do louvor é a menina professora, Da escola dominical. cuida das, dia das crianças, alguma coisa eu desse tipo. também. Eu Entendeu? lecionava a classe de escola dominical com as crianças, tocava na banda, mas sempre estava envolvido Uhum. com a igreja, com missões, e a gente pensando que vamos sair um dia para o campo. Nossa conversa sempre tinha isso. Mas enquanto a gente não vai, né? Vamos arrumar aqui a casa, arrumar um enxoval, casamento. E aí a gente começou também a conhecer um pouco mais do que eram missões. Tinha um missionário na Bolívia que de vez em quando ia e voltava e contava testemunhos. Isso alegrava muito a gente. Então, a nossa carreira missionária começou bem cedo. Tinha um grupo chamado Queremos a Bolívia para Cristo. Éramos os jovens da igreja, que vestíamos uma camiseta branca com a bandeira da Bolívia, escrito Queremos a Bolívia para Cristo, e a gente tinha que ir visitar as igrejas para levantar recursos para comprar um terreno lá em Oruro, onde ia ser construída uma igreja, Assembleia de Deus lá. Esse trabalho, a gente viajava sempre no final de semana, eu trabalhava, todo mundo tinha seus trabalhos, mas quando sábado, domingo, a gente às vezes chegava na segunda-feira de manhã direto do trabalho, porque a gente ia visitar na Vitória, no Espírito Santo, no Fazendo a Sul. mobilização. Muita mobilização. Aprendemos uns corinhos em espanhol e cantávamos e conseguimos levantar os recursos. E nessa época vocês nem imaginavam que um dia vocês iriam para a Bolívia? Ou vocês já sonhavam a Não, a respeito? gente não imaginava. A gente queria ajudar naquela hora. Sim. Como fazer? Gente, como é que eu vou, né? Ainda, né? E se aquele missionário estava com tanta aquelas dificuldades,
como seria. Sim. Mas Deus tem seus caminhos, né? E o que eu fazia na igreja? O tempo que a gente não viajava, a gente fazia cantina missionária. Lá na igreja, ali na igreja do Rocha, se você passa por ela, tem hoje é um bazar. Mas ali funcionou a cantina missionária há muito tempo. A gente fazia canjica, pastel, vendia para ajudar já Coisa o boa, missionário lá. Então, eu lembro que nessa época, logo eu casei, já estava recém-casada e já grávida, mas já trabalhando ali, porque tinha esse compromisso com missões. E assim nós fomos trabalhando até que, com 19 anos, eu tinha 19 quando me casei, e ele 21. Então, nós tivemos, assim, uns 5 anos de namoro, por isso 54 de casado, dá uns 60, somando tudo. Mas eu entendi que logo que eu casei, nós recebemos na igreja a visita de um seminarista, de Pindamonhangaba. Ele era de Oruro. E esse missionário que estava lá, da nossa igreja, levou ele para desafiar a igreja. E o que foi que ele disse? Lá em Oruro tem uma igreja sem pastor. Aí o nosso coração começou a arder. Será essa a nossa vez? Mas os planos de Deus, eles são maravilhosos, né? Ainda não foi dessa vez que eu fui. Por quê? Descobri que estava grávida e não podia viajar. Lá era muito alto. Vocês sabem Oruro, onde vão jogadores que passam mal lá? Então a doutora Jogadores me de futebol falou. passam mal lá, Você imagina. imagina. Pessoa grávida. Lá é muito alto, 3.700 alguma coisa de altura, e quem é hipertenso, então, não pode. Mas meu esposo foi para fazer uma viagem de conhecimento, treinamento, e foi assim que nós começamos a conhecer Oruro, a igreja. Quando ele voltou, eu já tinha tido o bebê, né, que é a minha segunda filha, e aí nós arrumamos a mala e fomos. Isso era 1975, gente. Já tem 50 anos. Aí vocês foram com 2 filhos de que idade que eles tinham? A Débora estava com 2 anos e a Rebeca tinha 6 meses. Gente. Não, gente, de verdade. A história aqui tá escalando assim. Em 5 anos já foi muita coisa, passou já muita coisa aqui na minha cabeça. Não, mas é nessa idade. Gente, vamos lá, nessa idade. Não importa a época, né? 14, 15 anos, você ainda tá na escola, você ainda tá debaixo da tutela dos seus pais. Isso que vocês faziam era mobilização missionária na veia. Na veia. Ir nas igrejas, você levantar recursos, né? Tipo assim, na cantina, né, da igreja. Quantas vezes também a gente precisa levantar recursos, vamos pra cantina, vamos fazer pastel. Empadão, gente. Empadão de frango vende muito bem em cantina. Fica a dica, tá? Aí, ó, Canjica também. Canjica, vamos lá, canjica, empadão de frango, bem feito. Sucesso. É sucesso, gente, na Garantido. cantina, pode confiar. E aí vocês já faziam, você já tinha essa ideia da mobilização missionária, do pessoal que estava lá, que vocês não estavam lá, né? Não estava, mas era um membro da nossa igreja, ele era um líder ali, a gente Era queria um irmão, abençoar. né? Exatamente. Vocês já estavam ali fazendo essa mobilização na cidade, nas igrejas, na região, na cidade. Nesse tempo a gente sabia nem de agência missionária ainda, para você ter ideia. Não precisa esperar uma agência, Né, gente. então. Não precisa. Da sua Claro. própria igreja, dá pra Claro, a começar. própria igreja. O meu pastor, gente, daquela época, o pastor José de Pereira de Castro, era um homem muito simples, mas ele tinha um chamado missionário forte. Ele dizia: não, mas Sérgio, ele sempre conversava com a gente no final dos cultos, e ele ficou sabendo, né? Então a igreja toda sabia do nosso desejo de ir para o campo, ser missionário no campo, né? Não ser missionário daqui. Então ele dizia assim: se vocês forem, vocês vão fazer a minha vez, porque os meus pastores não me deixaram ir, achando que tinha mais necessidade aqui, que eu ia ser mais útil aqui do que lá. E era a Bolívia que eu queria ir. Olha. É, um homem muito simples, ele era pedreiro, ele que ajudou a construir o próprio templo da Igreja Assembleia de Deus do Rocha, que tem hoje, foi ele. Mas ele era um homem assim, com uma visão muito grande. E quando ele falava de missões, quando ele pregava Isaías 6, a igreja chorava. Porque ele tinha isso dentro, né? A essência dele. Para ter ideia, ele era um homem também muito intelectual, ele queria saber mais. Ele queria ser engenheiro.
Ele chegou a prestar vestibular. Quando ele prestou vestibular, ele estava doente já, acamado no hospital. Prestou vestibular dentro do hospital, na cama do Caramba. hospital. Nossa. E dali mesmo o Senhor levou ele, recolheu ele. Uau. Mas ele ficou, a história dele. E quando eu fui para a Bolívia, quando ele faleceu, eu já estava lá, né? Uhum, sim. E quando ele disse, Nilma e Sérgio, vocês podem ir fazer o que eu não pude fazer. Então, para mim, foi uma honra, uma responsabilidade para nós saber que ia fazer algo, né? Que aquele pastor tão querido tinha esse desejo e não pôde fazer. Mas ele chegou a visitar o campo antes, né? Antes de eu ir com esse missionário anterior que a gente trabalhava, Uhum. ele chegou a visitar, foi lá, viu o campo, ajudou até a fazer um batismo. Mas, como eu disse a vocês, ele ficou doente, tinha vontade de fazer, estudou o Mobral para poder se atualizar. Sérgio chegou a ser professor dele de português. Meu marido é professor licenciado em literatura e português. Então, ele dava aula nos cursinhos à noite e alguns pastores fizeram aula de português com ele, né? E isso aí eu estou contando para a glória de Deus, né? Sim, sim. E Deus também me deu a oportunidade de eu estudar, fiz pedagogia, sou pedagoga, e quando eu estive em Bolívia, Deus me deu a oportunidade de fazer pós-grado em educação por princípio, e ele fez missiologia, tem mestrado em missiologia. Isso, com quantos anos você foi pra Bolívia? 19? Não, eu 19 eu casei, eu fui com 21. Com 21, gente, eu tô com 27, eu não tenho tudo isso que ela fez, gente. Com 21, assim, eu tenho uma Mas graduação e hoje tal. tá correndo mais rápido, sabe, Daniel? verdade. Aham. E a gente entende que o que eu fiz nesses 50 anos, se vocês parem para pensar, com a tecnologia que vocês têm, que faz muito mais rápido. Não, mas Entendeu? essa já é a minha área, né? É. Mas é uma coisa que, assim, me interessou bastante. É a forma como vocês serviam uns aos outros com os dons. Você falou do seu marido, o pastor Sérgio, ele como licenciatura, né, em literatura, ele dava aula de português pros pastores, né? Tinha um curso à noite. Tinha um curso à noite. E assim, a gente vê, é uma questão básica, né? Um pastor, né? Ter uma boa literatura, uma boa desenvoltura, porque ele é uma pessoa que ele faz oratória, né? Todo domingo à noite, de manhã, e durante a semana também. E ele servindo, e a humildade dos pastores De assistir de a aula. estar assistindo a aula dele. Muito interessante. É coisa que, sinceramente, eu não vejo isso acontecendo muito assim. Quando acontece é de encher os olhos, né? Mas não vejo acontecendo com tanta Não naturalidade. deveria surpreender, Exatamente, né? porque a gente tem mais facilidade hoje. Mas naquela época era muito difícil. Os pastores, eles eram consagrados pela vocação, e era pastor, mas tinha dificuldade na leitura, né? Tinha dificuldade na escrita. Sim. E então esse curso foi muito bom para a vida de muitos pastores, né? Hoje a maioria já foi para o Senhor. Pastor Aldir, lá do Mutuá, pastor Pires. E a gente conheceu esses homens. E eu quero dizer para você, Daniel, a importância também, quando a gente vai para o campo missionário, se você pode se preparar, você vai ser útil 2 vezes, 3 vezes mais. Verdade. Porque, afinal de contas, nós fomos para Oruro e teve um período que a gente teve problemas com o envio do dinheiro daqui para lá. Naquela época, não sei se você lembra do compulsório, imposto compulsório que o governo colocou no dinheiro, e a gente tinha muita dificuldade de receber dólares lá. E isso, o que aconteceu? Causou uma falta de recurso tão grande para enviar o dinheiro para lá, só podia ser no máximo $300. Então, por vários meses, cada pessoa, e não podia ser a mesma pessoa que mandava todo mês. Eu vou te contar isso para chegar lá onde eu falei com você sobre a preparação, o estudo, né? O que aconteceu? Nós passamos mais ou menos uns 4 meses sem o sustento. E já estava em Oruro. Já tinha tido a menina pequena e eu estava grávida da terceira.
Eu levei muito a sério aquele versículo, essa área é grande e os obreiros são poucos. Levamos A gente resolve isso então, né? Pensou que eu e Sérgio vamos resolver tudo isso, vamos encher de obreiro essa área. O pessoal fala também que Deus manda povoar a terra, né? Se você tiver só 2 filhos, você não tá povoando, você só tá repondo, você e seu marido. Tem que ter mais de 2. Tem que ser mais, entendeu? Ai, verdade. O que aconteceu? A gente ficou sem dinheiro. Imagina, é Oruro, não tem parente. Um dia Débora chegou para mim, mãe, eu quero doce de leite. Lá a vovô comprava doce de leite, agora não tem. Filha, ora, Jesus vai dar. Mãe, então, ora pelo almoço e aproveita, pede. E ela orou naquele dia. Realmente estava bem reduzida as coisas em cima da mesa. Eu disse, aproveita e pede também feijão, arroz. Feijão não, porque lá a gente não comia feijão. Muito alto, lá ninguém consome. Então ela orou. Quando a Débora acabou de orar, ainda os pratos na mesa, nós recebemos uma visita de uma irmã, com a sua irmã carnal, né? Que ela chegou lá para me visitar. A outra era comerciante, tinha vindo da Argentina. E ela disse, tem uma bolsa aqui com algumas coisas que eu trouxe para vocês. Imediatamente a bolsa correu da minha mão para a mão delas, né? E quando abriu a bolsa tinha um copo de doce de leite. Argentina, ainda por cima. Argentina. Veio da Argentina. Ela é comerciante, naquela época ele era do Peru e a Argentina chegava muita coisa da Bolívia. Então eu quero dizer o seguinte, as crianças foram movidas por isso, fé, e a gente ficou sem dinheiro esses 4 meses. Vou te dizer, até descobrir por que dinheiro ia, mas voltava. Era a situação do imposto compulsório, depois vocês vão ver sobre isso melhor, naqueles anos, foi ano de 77, 78, por aí. Então, o que aconteceu? Nós começamos a ter que vender o que tinha dentro de casa. Eu costurava de noite, de manhã já entregava a costura e pegava o dinheiro aí pro mercado. E a gente orando. Chegava no correio, só tinha poeira na caixa postal, a gente vinha chorando. As coisas assim. Até que descobriu que o nome dele é Silveira, estava chegando como Silva. E quando ele ia lá, mostrava o documento, Silveira não é Silva. Não. Entendeu? Voltava. Sim. Caraca, Deus provando a nossa fé até o último. Mas Deus é maravilhoso, gente. Nesse Não tempo deixou nada faltar. foi um Não deixou tempo de faltar, né? experimentar mais e mais desse pastor e de nada terei falta. Seu é meu pastor, de nada terei falta. Sim. Quando eu era pequena, eu dizia, mãe, eu não vou falar mais esse salmo, que está me faltando sapato, tá me faltando, eu não vou falar. E mamãe dizia, não, minha filha, você ainda não entendeu. Não é sobre sapato. Não é sobre sapato, né? Mas realmente não falta, Não né? falta. Não falta o que é necessário. Quando a gente está com ele dentro da gente, não tem falta de nada e a gente consegue adorar o Senhor no meio da necessidade. E Deus esteve conosco, a obra começou a crescer, a IBF, aquela criançada, e eu comecei a preparar os professores, né? E nós tínhamos lá 3 segmentos, tinha os espanhóis, a Aimara e os quechuas, lá em Oruro, nesse tempo. Então, tinha na escola dominical 3 classes de adulto, e mais a classe das crianças. Então, mas aí era tudo em espanhol ou também tinha que ser na língua As quechua? crianças e os jovens eram espanhol, Aham. mas os adultos tinham as classes dele, cada um no seu idioma. E era muito bom isso. Não, mas, eu não sei se eu perdi isso, mas quando foi que vocês aprenderam espanhol? Foi só quando foi pra lá, antes? Não, antes eu não disse a você que tinha um missionário, esse missionário Sim. trazia muito para mim material infantil, porque ele sabia que eu gostava de dar aula na escola dominical para criança, e aquilo me interessei, e a gente ouvia muito. Sérgio, por exemplo, nesses 10 meses que ele foi na frente,
Ele fez o curso, ele se aperfeiçoou. E como ele é professor já de literatura, Já facilitou bastante a facilitou aprendizagem. muito para ele. De vez em quando ele fazia os cursos, ouvia. E ele estando sozinho, ele praticava. É. Eu não estava lá, não tinha que ele Aham. muito Sim. falasse português. Uhum. Com isso ele praticava no mercado, praticava com os irmãos da igreja. Então facilitou muito. Ele só É. pregava em espanhol. Uma coisa é você se comunicar em espanhol, pedir alguma coisa. Outra coisa é ensinar espanhol. É. É isso aí. Eu tenho uma dificuldade com espanhol, gente. Qualquer coisa que eu falo, tem como trocar pro inglês. Uma vez eu encontrei com um argentino no Rio. Ele começou a falar espanhol comigo, eu falei, consegue falar inglês? Não tô entendendo. Você é daqueles que Aí eu fala troquei com inglês. pipueca? É daquele que fala Eu, não gosto, pipueca. eu nem tento. Eu acho que eu nem tento. Cueca, cuela. Você é daquele que fala Cueca, cueca, escuela. cuela. Não entendo. A gente fez muita coisa engraçada lá, Ah, e fez muita imagina. coisa errada também. Então, é Jesus que tem misericórdia. Imagina, a gente foi sem agência. O pastor abençoou a gente. É E- isso daí, que é só um parênteses, Tá. né? Que foi uma fala que tu falou, que eu achei muito interessante. Que a igreja testificou a vocação de vocês, o chamado. Sim. Isso é muito importante. Todos. Mesmo não tendo agência, Uhum. vocês não conhecendo, na verdade, a agência naquela época, a igreja testificou e a igreja abençoou e enviou. Esse daí que é o ponto mais Esse é o importante, ponto, é. né? E muito importante É. também ter um pastor com oração em Isso. missões. É. Porque às vezes os membros querem ir, o pastor não está nem aí, não É quer verdade. ajudar, não quer nem ouvir às vezes o chamado, Uhum. testemunho Sim. deles, né? Então meu pastor foi uma chave, né? É uma clave. Não foi o cravo. O pastor pode ser o cravo ou a clave. Quando ele é o cravo, ele atrapalha, mas quando ele é a clave, ele abre as portas Verdade. e as pessoas vão. Tem muitos jovens que querem ir. Eu conheço nesse meu regresso, agora eu vi muita gente, ai, que vontade de ir. E às vezes o pastor nem levanta a igreja para orar por missões, nem no dia da igreja perseguida, né? Sim. Não sabe nem o que é isso. Então existe uma situação. E aí eu não sei onde eu estava, né? Estava falando exatamente desse desafio, né? De aprender o idioma, de ensinar. Aí estava falando da questão que vocês Do não dia. foram com agência. mas Aí é esse- porque quando você vai para a agência, o que acontece? Numa falta de dinheiro assim, a agência se comunica com o seu Exatamente, mantenedor. a agência ela sabe lidar É. com esse tipo de coisa, né? É o apoio logístico que a agência Isso. dá. Ela conhece quem são os seus ajudantes, os seus sócios, os mantenedores, se comunica o que está vendo e para resolver a situação. Uhum. Então, nós não tínhamos. Então, era só no joelho mesmo, né? Aí aparecia doce de leite. Ou então a gente tinha que ir visitar o missionário que morava do outro lado da cidade, que ia na hora do almoço, porque não tinha o almoço, e levava as crianças todas para almoçar lá. E Sérgio era sempre convidado para ir pregar, fazer campanhas, né? Na Bolívia, naquela época, tinha pouquíssimos pregadores. E como ele pregava bem espanhol, então ele era muito convidado. E geralmente eu ficava eu esqueci de dizer, quando eu fui, levei minha irmã. Aí minha sua irmã irmã, foi solteira, junto? ela disse, eu queria ir para ajudar, cuidar dos meus sobrinhos e também para ajudar no trabalho com os jovens. Aí a juventude encheu, né? Que todo mundo queria ver a brasileira bonita que chegou. Não muda, né, gente? Isso aí não muda, não importa a época. Gente, É o pessoal verdade, você até vê, hoje não assim, não, eu achei. Olha, a juventude encheu, foi uma beleza lá na igreja e todos eles ficavam apostando quem ia conseguir namorar a minha irmã. Realmente não muda. E a minha irmã foi clave, porque nós chamávamos as crianças geralmente lá naquela época ficavam lá de fora com a chavezinha pendurada aqui. Agora você me pergunta, a mãe dizia, não pode entrar em casa, fica pela rua perambulando, porque se ele entra em casa, ele comia tudo que estava lá e só podia comer o que a mãe tinha separado. Ah, é? As mães iam para o mercado e a chave ficava pendurada e eles do lado de fora. Então vamos para o culto. Carregava A criança ficava com a chave pendurada no pescoço no da criança. pescoço da criança.
E que eles não podiam entrar dentro de casa, Não podia então comia entrar de tudo. casa, só quando a mãe chegasse. Criancinha com E mania. ele, só quando a mãe chegasse, e ele tinha um boliviano, uma moeda, para ele ir lá comprar o lanche dele tal hora. Então ele ficava vigiando aquilo, entendeu? E muitas dessas crianças nós levamos para o templo, o sábado, enchia. Eu tinha uma máquina de passar slide, que agora vocês não tem mais isso, né? E essa, eu levei umas histórias bíblicas e slides, histórias lindas, história de Natal, história de José, de Paulo. E ela vai ter película, vai ter película. Vamos que eu vou te mostrar películas e filmes. Filme, sim. Isso aí eu sei. Eu não sei de onde Aí é isso. enchia a Do igreja. Chaves? Pode ser. É do Chaves, é. É. Aí, é isso mesmo. Aí enchia a igreja de criança. As crianças, do jeito que estava na rua. Sujinha, assim, com a chave no pescoço. Aí que eu fui descobrir, né? E muitas crianças se converteram. As crianças me encontravam na rua, encontravam a minha irmã. Aí a irmã, aí começava a gritar. E a gente fez uma comunidade ali. Depois eu tive a oportunidade de conhecer crianças que hoje são líderes lá na igreja de Oruro. Ai, que Que lindo. foram, Isso gente, é lindo. Eu fui no aniversário. É a melhor coisa, gente. Você vê o pessoal crescer. verdade. Olha que. Lindo. Nossa. Um deles é o tesoureiro, o outro é diácono, o outro é ajudante, auxiliar, ganhou a família toda. Então, isso uma bênção, né? A igreja lá de Oruro já tem 60 anos, fez esse ano 60 anos, né? E dessa história, nós fomos que levamos a igreja que saiu do templo que era alugado, né? Quando nós chegamos para o templo principal, onde foi comprado o terreno e construído, e Sérgio foi um dos construtores, junto com os irmãos da igreja. Então, isso foi Gente, que história, assim. uma só, história que a gente viu Só isso o aí. semear, né? O florescer e o colher. Aí, dessa história desses 4 meses, a gente já estava morando numa casa que não tinha banheiro. Porque as casas com banheiro eram muito caras, o aluguel não dava para a gente pagar. Caramba. Tá igual Banheiro São lá de Paulo. fora, aqueles Banheiro banheiros lá de fora? Tá igual São Paulo. Se Conta aí. tivesse... Conta aí não. como é que é essa história. Tá igual São Paulo. São Paulo é assim, o centro. Você tem Meu filho, sabe o coisa. que acontece? Nós tivemos que morar no... chamam lá de Pampa. Mas é no final da cidade. E lá, a cidade não tinha estrutura para fazer alcantarilhado. Como é que acaba, não? Saneamento. Saneamento, Então, não tinha nenhuma casa lá, tinha banheiro. Redes de esgoto, essas coisas assim, né? É. Meu marido teve que fazer um banheiro de ripa, plástico, colocar uma latinha lá para a gente fazer necessidade. E de noite, jogar aquela latinha todinha que sair depois do culto, que os irmãos iam embora, a gente botava no carrinho e levava a lata lá para jogar no lixo. Nós moramos assim. Que culturalmente lá na região, como é que as famílias, como é que eles se resolviam isso? Se resolvia lá na Pampa. E no matinho, Não isso? tem matinho. Não? Lá em Oruro não tem mato. A árvore lá não cresce, filha. Porque lá não tem Então, oxigênio. em qualquer lugar. Oxigênio Baixou, só tem em qualquer lugar. É isso mesmo. É isso. É isso. Se cavasse, saía água. Porque lá, Oruro foi uma cidade que antes era um grande lago. E então, nós tínhamos que nos adaptar. Foi quando chegou uma menina que tocava acordeon na igreja. Gente, só instrumento diferente. Não vi um violão até agora. Nem bateria. violão, né? Mas tinha guitarra lá também. Tinha? Que isso? Nessa época, uma guitarra. Uma guitarra. Clarinete, trompete. Clarinete foi aqui no Rocha. Então, aí a menina disse assim, pastor, eu escutei no rádio hoje que a Universidade Técnica está precisando de um professor de língua portuguesa. Olha aí. Oh, eu escutei no rádio, ela foi lá em casa. A gente morando nessa casa sem banheiro e tal. Língua a criançada portuguesa, toda. quem diria? Lá no Um sul, brasileiro lá no com Pampa, licenciatura lá da em literatura. É isso aí. Olha como que Deus faz.
Sim, com certeza. Então, nós precisamos crer nesse Deus, que é Deus do impossível, Deus do extraordinário. Verdade. Muitas vezes a gente põe Cristo Jesus numa caixinha pequena e a gente não vê as coisas acontecerem. Exato. E quando ele teve essa notícia, imediatamente ela tinha os detalhes, ele foi, ela faz, e aí foi contratado para ser professor na Universidade Técnica Boliviana de Oruro. E aí, o que aconteceu? A gente foi morar numa casa que tinha banheiro, tinha chuveiro. Que isso aí! Olha aí. Olha aí. Mas essa história lembra até o Henrique, semana passada, a gente teve um podcast com o Henrique, e ele é bombeiro, né? Salva-vidas ali na praia de Taquatiara. E ele fez teologia, né? Toda essa questão de servir a Deus. E quando ele começou a fazer o curso de bombeiro, que ele pensou, vou salvar vidas aqui. E vou salvar vidas também da morte eterna. E ele fez um salvamento em Taquatiara, que ficou até famoso, de uma moça, que depois disso ela voltou para Jesus. Ela e várias pessoas assim, ao redor dela foi voltando para Jesus graças a esse salvamento que ele fez, que ele falou com ela e tudo mais. E então, assim, você servindo a Deus com a sua profissão também, né? E Deus usar, assim, às vezes a gente não sabe. Por exemplo, eu sou desenvolvedor, programador, né? Essas profissões aí novas que ninguém sabe direito o que faz. É verdade. Essas profissões. E servir a Deus nisso também. Eu tinha muita dificuldade quando eu estava no início da faculdade, saber como é que eu vou servir a Deus Com a minha profissão. com a minha profissão, sabe? E hoje eu vejo várias possibilidades, algumas delas a gente está discutindo até aqui dentro do Cordas, sabe? Coisas que a gente precisa fazer. E é isso, servir a Deus com suas habilidades, com o que tem. E não importa o local. Não importa o local. Não importa. Sim, Deus te vê. Lá podia ninguém estar vendo meu marido, né? E sabe mais o que ele fez? Ele precisava de um assistente. E quem foi? Eu, ajudar na biblioteca. Fui bibliotecária de português, recebia do consulado brasileiro as literaturas, jornal Globo, naquela época, né? Sim. E com isso eu ajudava os alunos nas pesquisas de português. Então, o que aconteceu? Eu tive meu trabalho lá com ele, né? De assessoria de biblioteca, e com isso a gente pôde ter seguro universitário, seguro médico. Caramba. A minha filha já nasceu, eu tinha o seguro médico, eu já estava melhor, a gente foi morar no centro da cidade e tudo mais. Isso foram mais ou menos 5 anos que nós, entre estar lá e tudo. Mas vocês sabem, a Bolívia é muito complicada com a situação política, né? Sim. Sim. Então, Essa daqui, só para gente se situar aqui, essa aqui é Oruro, né? Peraí. É essa daqui. Justamente aí. Mais ou menos da janela da minha casa, eu tinha a visão desse aqui. Aí, Ali? Não, o outro. Aquele lá, ó. Tá. Era a minha Consegue, visão que eu tinha da janela onde eu morava na consegue casa. abrir. Consigo mais aqui. Deixa eu abrir a imagem para ficar melhor aqui, calma aí. Oruro é conhecida como a capital do Aí, ó. folclore boliviano. Lá é a terra que chama a terra da Diablada. Então a gente tinha muita batalha espiritual, que os próprios crentes achavam que era cultural. Esses são os tipo fantasiados. um carnaval, né? É um Isso, carnaval, só que o carnaval, a verdadeira fantasia é do diabo. Isso, a Diablada chama-se Diablada. a Diablada. Diablada. É o bloco principal. Olha só aqui, ó. A vegetação. É vegetação, olha só. como se fosse um deserto, né? Olha como eu te disse a você, lá não tem Nossa, matinho, né? Então você é. não tinha que ir para matinho, porque não tinha matinho, tinha pampa. Ela rasteira. Sim. E a cidade mesmo, ela fica mais ali na Baixada, né? Cidade. É uma cidade grande. Exatamente, uma cidade muito grande num local que não é muito fácil de você mas construir do alguma lado coisa. da pampa, hoje em dia parece que já fizeram tecnologia. Quando eu voltei lá no aniversário da igreja, já tinham construído banheiros naquele lugar. Mas o povo não tem hábito de usar o banheiro, entendeu, né? Porque para eles não faz cultural, diferença. já cultural. Eles nem constroem. Mas e nós vivemos ali, era muito frio. Minha menina mais velha, ela foi alfabetizada lá no espanhol. A outra chegou a ir
pro kinder, né, pro jardim da infância, mas chegou um tempo que a situação do dinheiro ficou tão difícil que não chegava, e depois não chegava por outra ocasião. Depois o meu pastor passou para a eternidade. Quem ia tomar conta de missões? Entendeu? Aquele jovem que cuidava da gente, que viu as contas que a gente deixou, pagar o INSS, essas coisas, ele também mudou de igreja. E aí a igreja deixou de dar assistência, né? Porque não é por causa deles. A igreja queria fazer missões, mas não tinha Quem cuidasse, né? quem dessa área. cuidasse, quem tivesse a iniciativa. Sim. E por essa razão, aí nós começamos a ficar, sei o quê, desanimado, triste com a família e o trabalho. Aí Sérgio quis voltar. Aí eu disse, Jesus, eu não queria voltar. Não queria voltar. Aí eu comecei a sofrer, mas nós voltamos. Nessa volta, não foi pouco tempo. Foi nessa volta que aí eu já tinha tido meu segundo filho lá. Eu disse a você que eu fui com 2, nasceram mais 2, 4. E aí a gente voltou para o Brasil em 81. Eu tive meu menino lá, né, em Oruro. E quando nós voltamos para o Brasil, eu tinha uma decepção. Eu disse, meu Deus, o Senhor me chamou mesmo? Se o Senhor me chamou, por que eu voltei? Mas eu pensava, não, eu sou a mulher, né? O meu marido aqui encabeça essa coisa, né? Ele era o pastor, né? Até a gente sofre muito nisso, a gente mulher, porque às vezes o homem bota você no segundo sentido, no ministério. Eu sei que eu não sou a única, não estou falando isso, não. Ele sabe disso, que a gente fala isso também para ele. E então a gente só te resta o quê? Orar. Um dia eu dobrei meus joelhos e a minha leitura era Ezequiel 12. E quando eu olho que salta aquela letra da Bíblia, né, que a gente tem isso muito forte, arruma tuas mobílias para mudares de país. Ezequiel 12, depois vocês leem. E eu fiquei, Senhor, eu vou voltar. Comecei a ficar alegre. O Senhor estava falando comigo. Nisso, Sérgio chega da secretaria da igreja, né, do gabinete, e ele me diz assim, Nilma, se eu quisesse voltar para a Bolívia amanhã, você deixa sua vaga lá na escola de professora? Na hora. Ele disse, não, eu deixo ontem. Não deixo Na hora. Engraçado você falar, já deixei. Assim, a mala já estava até fazendo ali. Então, foi quando a gente... O que aconteceu? O Senhor confrontou ele. Depois desses 12 anos, nesse período, nasceu a Dedé. Né? Hoje 5 aí. Só um outro parênteses, a Dedé, eu conheci a Dedé, a Mariodete. Dedé. A conhecida Dedé, a bordo do navio, nós servimos juntos. E, Dedé, eu sei que você está assistindo, precisamos agendar, né, um podcast com você e com o Samuel. A Dedé hoje ela está no México, casada com, né, o Samuel, mexicano. E também servindo ao Senhor. E em breve teremos um podcast também com ela, né? Com eles, né? O Samuel hoje está na Jamaica. Foi apoiar a livraria lá do Logos. Sim, o Logos Hope. Ele tá na Jamaica, o Logos Hope ajudando lá. E ela... Então logo tá aqui. Tá, rapidinho. Rapidinho, já tá assim, já tá em movimento, né? É fácil vir pra cá. E ela estava chegando da República Dominicana, sim, que teve lá semana passada, então eles estão bem envolvidos. Dou graças a Deus, a gente voltou para a obra, aí foi outro desafio, aquilo que você falou, né? Sair com os filhos grandes. Quando eles estavam pequenos... Não tem o que fazer, vai vir. Não, é tudo festa, né? Vou viajar, vou conhecer outro país, vou falar outro idioma. Muito importante isso. Ia falar outro idioma, mas o meu marido teve que confrontá-los. Porque no momento ele dizia assim, como é que eu vou? Meus filhos não querem ir, uma trabalhava no banco, a outra era professora numa escola. Qual a idade dos mais velhos? Era 18. Rebeca estava fazendo um estágio no Banerj, ainda tinha Banerj naquela época. E Felipe era adolescente, revoltado com tudo, né? Ou fase. Aquela fase.
E Débora estava como professora municipal e estava toda feliz, tinha conseguido um cartão do CIA, da loja, para fazer compra. Justo agora que vocês querem voltar. Então ele veio para São Paulo, foi a São Paulo, a gente morava nessa época em Silva Jardim, ele foi a São Paulo para dar um treinamento para um grupo de projeto férias. A missão todo ano faz um projeto férias que leva para um determinado país. E aí ele foi, esse projeto ia para a Bolívia, e como o Sérgio já tinha estado na Bolívia, em Oruro, o diretor chamou para que ele pudesse dar uns toques, né, sobre a cultura, etc. Foi aí, no caminho, o Espírito Santo falou com ele. Tem um detalhe, meu marido é surdo de um ouvido, ele só escuta de um. Ele disse assim, o Espírito Santo falou no único ouvido que eu escuto. É para rir. Porque o Espírito Santo, ele é bem particular. É verdade, ele é bem particular e te conhece as tuas particularidades. E quando a gente se entrega realmente para ele, ele vai na tua direção. O Espírito Santo falou para mim, esta é a tua última oportunidade. Aí disse que ele olhou, ele me contando, olhou para trás, olhou para todo lado, disse. Aí ele falou, Senhor, mas deixei meus filhos em casa chorando, que não querem ir para a obra missionária. Vai que eu vou te dizer, como é que eu vou falar com eles, Senhor? Aí começou ele e o Espírito Santo a conversarem no caminho. Ele pegou o cometa, né? Vindo de São Paulo até a Silva Jardim, tinha chão. Conversa longa. A conversa foi longa. Eu costumo dormir nesse percurso. Eu sei que é longo. Esteja atento, hein? Mas esteja atento, porque aquele conhece o companheiro do caminho, né? Então ele te acompanhou e aí ele chegou em casa, ele reuniu a criançada. Nesse período, eu tinha ficado em casa, ele disse que não ia mais, eu comecei a chorar de novo, né? E eu fui para uma goiabeira que tinha atrás da casa, tinha um balanço dos meninos, e eu disse, Senhor, o Senhor é maior do que a missão. O Senhor é maior, porque Ele é o dono da missão. Com é certeza. muito importante a gente ter certeza disso, para você não dar passo em falso. Senhor, o Senhor é o dono da missão, mas o Senhor é maior do que a missão. E nisso ele estava voltando já. Que o Espírito Santo já tinha dado toda a dica para ele, como que ele vai fazer com as crianças. Então, ele falou para as maiores, né, que era a Débora e a Rebeca, olha, vocês duas têm direito de ficar aí com a sua avó, posso até conversar, mas vocês três me acompanham. Era Raquel, Felipe e Dedé. Dedé não tinha nem questão, porque ele não tinha nem 2 anos ainda, né? 2 anos. Então, minha filha, aí olha, as crianças não falaram nada. E a profecia que ele deu foi o seguinte: vocês vão crescer, vão conhecer seus maridos, sua esposa, e eu não sei para onde eles te levarão, seus maridos, para onde vocês viverão. E eu não quero com a sua mãe, na última estação da vida, estar lamentando por ter desobedecido ao Senhor Jesus. Com certeza. E é o que tem acontecido. Então, baseado esta é a última oportunidade, eu escrevi o livro com esse título. Sim, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas gente, temos esse livro aí. Está acontecendo essas coisas. Né? Dedé está lá no México, como você já falou. A outra está no Reino Unido, a outra em Santa Catarina. Nossa, o outro casou com uma como é o Natal da família? Como é que reúne todo mundo? A do Reino Unido é casada com um indiano, né? Casada com um indiano. Aí tem mais um filho que mora aqui em Itaipuaçu. Que é casado com a boliviana. Casado com a boliviana. Tem a minha que mora lá em Santa Catarina, que é casado com um boliviano. Olha aí. Que é o Mar. Dedé com mexicano, né? Dedé com mexicano. Sobrou pouco família multicultural. Sobrou pouco para os brasileiros. A reunião familiar é bem interessante. É verdade. A gente paga um preço. Sim. O preço é grande, mas quando você tem a certeza que o Senhor está cuidando de você, como foi bom meus filhos terem obedecido e terem me acompanhado. Tá? A Débora, ela foi de imediato, ela chegou lá para visitar a gente e disse, não, vou ficar aqui, vou estudar, eu quero ir para a missão também. Naquela noite ela sonhou com a Ucrânia, naquela época não tinha nem guerra na Ucrânia, agora a gente entende, né? A Ucrânia teve guerra. Mas ela foi
ela chegou aí à Ucrânia de visita, mas ela foi para trabalhar na Espanha e lá ficou por bastante tempo. Enquanto isso, a outra que não queria ir de jeito nenhum, mãe, pai, ir para a missão outra vez, já chego que vocês passaram em Oruro, agora eu vou ficar dependendo da oferta dos irmãos todo mês? Eu vou trabalhar e vou ajudar vocês economicamente. Mas isso era a ideia dela, mas Deus não queria isso. Na semana que a gente comprou as passagens, ela disse, pode comprar a minha que eu vou também. Foi desafiador. Os filhos adolescentes. E chegar numa igreja e dizer, irmãos, eu estou indo para a obra com 5 filhos. O pessoal, shhh. É aquele... Mas, é muito empadão para vender. É muito empadão. Só tem uma passagem. Aquela noite a gente conseguiu as passagens de avião para as crianças. A gente podia até ir por terra, mas eles precisavam de uma experiência mais forte, né? De avião. Então, Deus providenciou as coisas, a gente ficou lá todo esse tempo. Ficamos no total 26 anos. Deu para conhecer, para fazer amigos de verdade. Tem uma irmã que é tão amiga, ela liga para mim de 15 em 15 dias. Como está você? Como está o pastor Sérgio? Como está você, missionária? E saudade. Ela disse que fez um voto de ela não só orar, mas comunicar. Desde a Bolívia ela liga para cá, né? Agora tem a facilidade do WhatsApp. E outros que ficaram, né? Filhos que ficaram guardados no coração. Porque na segunda etapa que nós fomos, nós trabalhamos com missionários que estavam em campo intermediário. Porque a missão precisava de um diretor para cuidar dos missionários que passavam no campo intermediário para depois ir para a África ou para a Ásia, ou os que foram para a Europa. Então, ali era o campo intermediário na Bolívia. Muito bom. Então, só para contextualizar. Então, na primeira etapa, na primeira fase, né, que vocês estiveram lá, vocês foram enviados pela igreja, mas sem agência missionária. Isso, sem agência. Na segunda vez, vocês já foram com nós passamos um ano na agência Antioquia, em São É isso que eu ia falar, com a agência Antioquia. Se você quiser conhecer a agência Antioquia, a gente vai deixar também o link deles aqui, conheça a missão. Inclusive, vai ter uma conferência missionária em novembro, né, se Deus quiser. Bênção. Então, quando nós fomos com a Antioquia, então houve mais esse cuidado, né, com os recursos que eram enviados, a comunicação com a igreja, com os que mantinham, com aqueles que queriam se envolver. Nós, como missionários, a gente tinha mantenedor que a gente nem conhecia, mas por causa da missão, eles resolveram investir na nossa vida. Amplia a rede, né, de parceiros, de contatos, a importância. Cobrir a rede. Sim. A gente, na segunda etapa, quando eu fui, a minha pequena estava na idade de jardim de infância. Então, foi justo nessa época que um dos missionários, que a gente era supervisor, ele falou, eu descobri uma escola que dá bolsa de estudo para filhos de missionários. Caramba. Olha a bênção que foi. Então, foi uma escola bilíngue, né? Escola bilíngue. Nossa, escola bilíngue, gente. Foi onde a minha pequena foi a Dedé. Estudar. E ela estuda lá os 13 anos, né? O jardim, terminou o jardim, e todos os outros anos escolares, saiu de lá com 18 anos para ir para a OM, em São Paulo. Foi quando ela veio e foi para o navio. Foi quando ela veio se preparar aí na escola em São José dos Campos. E os outros? Te digo uma coisa. 2 que eram bolivianos, foi fácil arranjar vaga na faculdade. Porque ela era verdade, tinha dupla de cidadania, eles? Todos. Nasceu lá. Nasceu lá, brasileiro. A outra não nasceu, mas pôde também entrar. E os 3 estudaram. Os 4, né? 5. Todo mundo estudou. A tropa toda. É a vantagem que a gente tem. Tem renúncia? Tem. Com certeza. E às vezes a gente até pisa na bola, né? Sim. Mas Deus, ele foi comigo. E quando um dia meu filho revoltado falou assim, mãe, não sei para que vocês foram me levar para nascer lá em Oruro, poxa vida. Por quê? Descobriram. Descobriu lá, eu estava num timezinho jogando de futebol, descobriu que os nascidos
em Oruro, entre eles, né? Eles têm um certo preconceito do que é lá de cima. Oruro é altiplano. E lá, onde está no Cochabamba, as pessoas mais felizes. Então, existe... Um certo preconceito. Eu posso falar isso que eu sou brasileira, não tem problema. Acho que a minha nora deve estar me escutando, né, minha nora? Um beijo, né? Olha para aquela câmera ali, ó. Aquela câmera lá, olha ali. E manda um beijo para ela. Beijo, minha nora, te amo. Então eles começaram, a Felipe ficou enjoado porque ele era boliviano. E sabe o que ele fez? Ele estava num timezinho legal. Sérgio tratou de fazer isso, né, para ligar todo mundo ficar bem. Uma vez por mês, quando tinha dinheiro, ia lá no Globos tomar sorvete, comer pizza, quando chegava o dinheiro, né, mas tudo no controle. E ele estava escolhido, ia ser escolhido para ser jogado lá no time, que eles iam viajar para o Peru, sub-16, umas coisas assim que eu não entendo. Ele estava nessa idade. Aí ele chega, eu passando na rua, encontrei o treinador. O treinador falou assim: Dona Nilma, estou tão feliz. O que houve? Que o Felipe não foi não vai com a gente, que pena. Eu disse: mas o que houve? Não vai por quê? Porque ele é brasileiro? Não, ele falou para você que é brasileiro. Todo mundo conhece que é um brasileiro. Ele tinha vergonha de dizer que era boliviano. Caraca. Entrou pelo cano. Aí eu falei: o quê? Não, Felipe é boliviano, ele nasceu em Bolívia. Sabe, quando eu cheguei em casa, e eu digo: filho, o que houve? Tá tudo bem? Que pena, né, que você não foi escolhido. Ele falou: o quê, mãe? Eu encontrei com o Cadu, né? Era o homem que treinava. E ele me disse que você não vai, porque você é boliviano, só vai ganhar boliviano. Vai para o Peru jogar nesse campeonato lá. Tudo bem. Aí ele: mamãe, fala com ele. Quem sabe a mamãe que se arrepende. Não deu mais tempo. Sabe o que ele fez? A partir dali, pegou a carteira dele com boliviano e andou carteirada para todo lado. Sou boliviano. Agora sou boliviano. Nem quando você tira a carteira de motorista. Sim, aí você nem usa mais a identidade. Eu tive a oportunidade de dizer para ele: meu filho, você tem que ser filho de Deus. Não adianta você ter nascido na Bolívia, você não é filho de missionário, você é filho de Deus e vai tratar com o Senhor. O Senhor que você vai resolver esse problema, ser a resposta. Por que você nasceu lá? Porque Deus tem plano na sua vida. Então, ele nasceu em Oruro, ele é boliviano. Ele é brasileiro, por ser filho de brasileiro, nós registramos no consulado. Tem as duas nacionalidades. Sim. Mas aquela perda para ele foi um achado de identidade. Entende? A gente sabe, ele hoje não tem nenhuma vergonha de dizer, depois daquele tempo, né? Hoje ele casou com a boliviana, né? Ele gostou tanto da Bolívia que ele trouxe a sogra para morar com ele. Trouxe um pedaço da Bolívia. Abraçou. Ela veio também. Então Deus, ele é Deus fiel, ele cuida da gente. Sim. E ele tem uma urgência para isso ser feito. Nossa, quanta história boa. Eu já tô doida para ler o seu livro. Eu também fiquei bem interessado. O título é sensacional. Eu já tô doida para ler. Gente, o título me ganha. De filme, de livro, o título me ganha. Eu gosto de um bom título. Repete o título do... Esta é a tua última oportunidade. É forte. Não, qual câmera que tá? Aqui, essa câmera. A do meio, aqui, do meio. É do meio. Vamos lá. Vamos falar todo mundo junto, hein? 1, 2, 3 e já. Esta é a tua última oportunidade. Caraca, olha só. Até arrepiei aqui agora. Olha, vocês já pegaram... Assim, por exemplo, se eu tô tomando essa água aqui... Essa gota. Eu tenho que botar minha mão. Estou tremendo um pouco. Vai cair. Eu tenho que colocar minha mão aqui. Tem gente que está nessa fase. Não é por causa da idade, não. Tem gente que está precisando. Caiu. A última oportunidade. Então, a última oportunidade não é para você que está velhinho, não.
A última oportunidade é para você que é jovem, que precisa entender que Deus está te chamando e que você tem garra, tem saúde, né? Tem conhecimento, né? Tem possibilidades. Sim. E Deus está chamando, Sim. e Deus está chamando. Então, às vezes você quer se envolver com um monte de coisa, quer ser influenciador, você tem que influenciar Jesus na vida das pessoas. Verdade. É só Jesus que pode preparar você. Eu tenho certeza disso, né? Porque isso passou na minha vida. E não vai parar até que o Senhor nos leve. E nesse livro eu falo disso, eu falo da última oportunidade que as pessoas estão não dando valor, estão relevantes. A Bíblia fala, num versículo diz, vocês vão dizer que ainda falta muito tempo para a ceifa? Né? Ainda falta 4 meses? Não falta muito, não. Não falta nada se a gente for pensar. Olha os campos, né? Ó, Como estão veja estão os campos que estão brancos Estão para a ceifa. Então o Senhor está mostrando para a gente. Sim. Tá, existe várias estratégias. Né? Existe aquele que tem que ir. Se tem que ir, você não tem que questionar, não, porque a Bíblia já disse ide. Para que você vai esperar mais o quê? Está esperando o chamado de quem? As portas dos céus se abrirem. Né? Quando a Um Bíblia sinal. diz Não, ide, pessoalmente, vai, filho, vamos. quando diz ide, que tem uma ordem implícita, Sim. né? Então, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Agora, você vai questionar se você for ficar. Vou ficar para quê? Para ajudar? Para orar? Para trabalhar? Levantar recursos? Influenciar? Mobilizar? Eu vejo o seu trabalho, né? Você tem a oportunidade de ir, hoje você mobiliza. Quanto faz falta a gente mobilizar? Quanto faz falta a gente contar um testemunho desse de almas? Um dos moços que hoje é o líder de uma das congregações lá de Oruro, ele foi aluno de um curso teológico nosso. Só que ele foi aluno sem se converter. Ele disse, eu não sou crente, eu posso fazer o curso? Ligou para fazer a inscrição do curso teológico. Tem pessoas que não entendem isso, mas você não é crente, você pode ir numa igreja, tá, gente? Tem gente que tem medo, mas você pode ir numa igreja, você pode participar de uma EBD. Pode. E é recomendado. Já vi gente perguntando assim, mas eu posso ir? Pode. Então, É aberto a todos. esse rapaz ligou porque soube que tem um curso, que a gente tinha um programa no rádio. Esse tempo de Oruro era muito ativo. Eu tinha um programa Encontro com os Linhos. E Sérgio tinha um programa Mensagem de Esperança. E a gente ia lá de manhã, lá. E quando fez o curso, porque tinha que preparar os obreiros da igreja. E o rapaz ouviu. E ele queria saber mais da Bíblia. Então ele foi e perguntou se ele podia fazer o curso. No final do curso, ele pediu para se batizar. Se converteu e hoje ele é um líder, é um pastor lá num lugar chamado Pássina, lá em Oruro. Então a gente teve a oportunidade de ver os frutos. Esse moço. E hoje a gente, se olhar o mundo, é como uma árvore vamos supor, de tangerina, né? Com as tangerinas madurinhas, ponto de cair. Né? Vê se você consegue ver essa árvore cheia de tangerina, madurinha, aquela cor brilhante. Aí ela precisa ser o quê? Colhida. É assim que está o mundo. Se perde, se cai, se perde, você não vai usar, você não vai aproveitar aquela fruta. Então Deus está chamando para isso, para essa última oportunidade. É urgente. É mais urgente do que a gente pensa, né? E a gente deve estar preparado, por isso o Senhor tem levantado pessoas para orar, para interceder, para ir para
um determinado lugar para passar a Macedônia. Então, sobre o livro, já lançou esse livro? Ainda não. O que falta para lançar? Vamos fazer o desafio aí agora. Falta. Eu estou terminando, estou no meio desse desafio da pré-venda. Olha aí. Olha aí, gente. Atenção, hein? Pré-venda. Vamos Então, lá. se você quer adquirir, né, esse livro e participar comigo desse desafio. Por que é pré-venda? Você sabe que para lançar um livro hoje é muito caro, né? Sim. Verdade. A gente não tinha condições, não temos, mas aí eu tive essa ideia e como é fácil, agora por causa da rede, né? Fácil em termos, né? Então, você faz a pré-venda. Então, eu estou lançando essa pré-venda com o intuito de reunir os recursos para pagar a gráfica. Então, atenção, pessoal, vamos fazer aí um esforço redobrado para apoiar, né, o livro da irmã Nilma, que conta toda essa história. Tem muito mais histórias, testemunhos super edificantes. Se todas essas histórias já edificaram a sua vida, né, já te desafiou também, imagina ler o livro inteiro, né? Então, vamos estar apoiando. O link vai estar na descrição da pré-venda, né? Para ter mais informações, para você já adquirir, né, nessa pré-venda, para apoiar a produção, né, desse livro, que é um livro que vai ser um legado da história de vocês, do ministério, daquilo que Deus ele realizou através da vida de vocês, do ministério. E, assim, eu amo, né, ler biografias missionárias. Eu gosto demais. Eu sou muito edificada. Eu aprendo muito, né, com o testemunho dos irmãos. Não é à toa que nós gostamos aqui, né? Nossa mesa é esse tempo. Temos essa mesa aqui. Mesa de testemunho. Falassem? Exato. Nossa, essa mesa já ouviu tanta história. Muita história. Algumas histórias estão na playlist do Cordas Humanas. Outras histórias também que realmente edificam muito. É um legado, né? Quantas biografias nós já lemos de servos do Senhor, né? Que já estão na glória, que um dia nós iremos encontrá-los, e temos a oportunidade de ler e aprender com eles, ver que o mesmo Deus que usou a vida, né, de William Carey, Hudson Taylor, é o mesmo Deus que usou a Amy Carmichael. É o mesmo Deus que usou e continua usando a vida da irmã Nilma, do pastor Sérgio, mas a vida do Cordas Humanas. Vamos ajudar aí nessa pré-venda. Sim. Ó, a mídia agora. Aí, ó. Depois da gravação a gente faz algo legal aí pra gente divulgar, tá? Aqui depois acabou agora esse episódio, a gente vai fazer algo legal aí pra ajudar na divulgação aí dessa pré-venda. Tá bom? Muito bom. Pode deixar aí, já tá vindo aqui as ideias. Já vindo as ideias. Aí tudo que eu precisava era que o Daniel tivesse aqui. Tá vendo? Deixa Deus te usar, Daniel. É isso aí. Então, além do livro, do projeto do livro, hoje também, como que vocês estão hoje, né? Ministério, vida, família, né? Sim, graças a Deus. Então, como eu estava contando, quando foi 2015, a gente estava lá ainda na Bolívia, e Deus falou muito forte com a gente. Volta para tua terra, a terra da tua parentela. E foi justamente quando a minha mãe, né, estava já de idade e precisava de cuidados, né? E falando da minha mãe, não posso deixar de contar. Na realidade, ela foi a primeira missionária. Olha. Porque quando eu despedi em 75, ela me deu uma cartinha dobrada, entregou na mão, disse: Nilma, só lê quando estiver lá em cima no avião. E na carta estava dizendo assim: quando vocês eram bem pequenos, alguém chegou na igreja, pregando de missões, pedindo oferta, e eu olhei vocês todo pequeno, deitados, debaixo do banco da igreja. Ela forrava o cobertor e botava a gente lá, né? Eu já dormi assim também na igreja. Então eu disse para o Senhor: eu não tenho dinheiro, eu não posso ir, mas eu entrego meus filhos. A cartinha dizia isso, a oferta missionária. Vocês vão ler esse capítulo. Nossa, não vou contar tudo. E aí, quando chegamos no avião, que eu abri, eu e minha irmã, né, que eu disse que eu fui com ela abriu e disse assim: Nilma, então vamos aproveitar. Então,
E Deus, gente, Deus nos chama, ninguém é excepcional, com estrela na testa, não. Como é que era Elias? Era um homem igual a qualquer outro, sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou para não chover e não choveu. Depois ele orou para chover e choveu. Então, o que quer dizer isso? Que Deus usa a gente. Você tem braços, tem perna, tem olhos, tem, né, uma capacidade intelectual, uma faculdade mental tão importante, tem os talentos, né, que Deus te deu. É isso que Deus quer, que você dê para o Senhor. E Ele vai usar. Amém, verdade. É interessante uma coisa, deixar assim, meio que trazer na memória, né? Porque no nosso mundo atual hoje, tudo é muito fácil, né? Pra você falar com uma pessoa na Bolívia, você manda mensagem. Né? Na China, qualquer lugar do mundo, você manda um WhatsApp ou faz uma ligação. Mas naquela época, não tinha essa situação. Pode eu dizer a você, na minha casa não tinha banheiro. Então, as comparações essa assim noção são... de como era difícil a comunicação. Mas tinha um telefone. Eu consegui sim. um telefone depois de muito custo. Então... Mas não era barato. Não. Então, era hoje a facilidade é muito grande, mas naquela época a perseverança que tinha que ter em Cristo para você poder suportar todas as coisas que vivia naquela época. Né? Hoje é ainda difícil, mas mesmo assim, hoje é um difícil, só que eu vejo que é muito mais fácil do que naquela época. Então, hoje você consegue suportar melhor as coisas do que naquela época. Sim. Ainda mais você ficar longe das pessoas. Hoje você, eu posso estar em um outro estado, outro país, faço uma videochamada, vejo a pessoa. Naquela época não tinha isso. A diferença é a motivação, né? Exatamente. Tem um foco certo. Vocês entendiam e tinham a convicção da vocação, sabiam exatamente o porquê que estavam lá. Né? Não era brincadeira. Eles sabiam o porquê, sabiam para quem estavam lá, né? É o fundamento da fé, né? Exato, tipo assim, isso é buscar a Deus em primeiro lugar, né? O seu reino, a sua justiça, é amar o Senhor de fato. De fato, né? você entende. Quando você ama o Senhor, quando você põe Ele na primeiro lugar, você entende qual é o seu chamado e o que você tem que fazer. E se você ainda não foi, e o que você tem que fazer agora aqui, é quando você põe o Senhor no primeiro lugar. E agora Paulo também dizia também que você não vai encontrar coisa fácil pelo caminho. O que ele falou? Não é serpente que mordeu o braço dele na hora que ele acende fogo, é naufrágio. É prisão. É prisão. E aqueles que estão no mundo da igreja perseguida, que sofrem, né, que são capazes de estar com um revólver ali, ou a arma na tua frente para você dizer que é Jesus ou não. Isso aí. Então, Daniel foi pro leão, não sei como é que você se virou lá, Daniel. Não sei também. Foi complicado. Mas o leão era gente boa. Você fez ele jejuar, né? Lógico, ficou de jejum junto comigo. Fez jejum com você. Então, eu quero dizer que não fica pensando, né? Que eu sou missionário para esse primeiro mundo. Comigo não vai acontecer esse negócio do dinheiro, que eu vou conseguir resolver tudo. Deus vai provar você. Sim. Vai. E você fique, vai, gente. Porque você vai ser ouro refinado. Sim. E mesmo assim, Deus, ele a questão, né, da necessidade, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não só a questão financeira. Porque a questão financeira pesa muito pra gente, né? Eu vejo muito assim, também muito pra homem também, que tem que trazer o sustento pra família. Isso. Então o dinheiro pesa muito na nossa cabeça. Fala muito, né? Foi essa uma das razões que meu marido e nós regressamos, porque ele via a família passando. Sim. Eu tô vivendo isso no noivado, assim, às vezes eu fico tipo, caraca, eu preciso arranjar mais coisa pra fazer. E eu já tô lotado de coisa. Mas bate essa necessidade. Mas mesmo assim, o exemplo que você deu da sua filha, que queria o doce de leite. Não vai morrer, né? Não vai, por causa de se ficar sem, mas Deus, ele cuidou para que tivesse, para que ela lembrasse disso, lembrasse do avô dela que dava para ela, e Deus Pai, né? Tendo todo esse cuidado, né? Ali no meio da missão e tudo mais. Eu tinha uma que orou, que é a Rebeca, o pai dela sempre era convidado para pregar, como eu falei, você é a dificuldade dos pregadores lá. Então, ele estava indo para Santa Cruz.
E ela disse, pai, tá na moda os tamanquinhos. Eu queria um tamanquinho. Ela já sabia que estava na moda. Aí o pai falou, ó filha, você ora. Se Deus abençoar, se eu receber alguma oferta a mais, né, que tinha passagem e tudo mais, eu trago o tamanquinho para você. E sabe o que foi que ela fez? Ela pegou um barbante e mediu o pé dela, o pé das duas irmãs. E botou a marca e botou dentro da maleta dele. Ó, Rebeca nessa época devia ter uns 3 aninhos. Caraca, olha. Mas ela já era inteligente mesmo, bem inteligente. Mostrou, mãe, aqui esse é de Débora, de Raquel e Rebeca, as 3. E o pai levou. E sabe que e quando o pai estava lá, eu disse, minha filha, seu pai disse para você orar, você ora. Sabe como era a oração dela? Ela dizia, Jesus, você é o único parente que a gente tem por aqui. Por que ela... O único parente que a gente tem por aqui. Porque lá não tinha parente. Tá certo, tá certo. Quando ela recebia os cartões de aniversário, da foto que eu fui lá, poxa, não fui nesse aniversário, a minha Eu sei que ela orou e graças a Deus, quando o pai chegou, ela não perguntou se ele tinha trazido. Ela disse, pai, cadê os tamanquinhos? Cadê? Onde estão? E ali estavam os 3 pares de tamanquinho. De acordo com a medida do barbante, tudo deu no pé certo. Então, Deus é esse Deus. Ele se interessa pelos pedidos das crianças. Sim. E é importante a gente falar de missões para as crianças, porque missões é uma coisa séria, mas as crianças levam a sério. Verdade. E se a gente fizer isso, quando eu faço, às vezes, a conferência missionária, eu pergunto, vocês têm desejo de ir para que país? Para já motivar no coração deles esse desejo, né? E também para ofertar. Por que muita gente grande na igreja não oferta? Porque quando era pequeno, nossa, não vou ofertar para missões. Verdade. E é necessário. É o discipulado, né? Faz parte do discipulado. Eu estive recentemente numa igreja na Trindade e eu vi o desafio que eles fizeram. As crianças traziam moedinha, eles pesaram. Quanto mais pesava as moedas, mais a classe ganhava. Achei interessantíssimo a estratégia, né? E aquilo foi convertido em notas, né? Mas eles iam trazer as moedas. Então a gente às vezes não faz esse desafio e não mostra para a criança. Mas às vezes o pai e a mãe faz um desafio no outro lado. E você é crente, você é servo do Senhor. Quem faz esse desafio na sua casa tem que ser você. Tem um missionário tal lá, vamos levar. O missionário chegou, vamos convidar ele para almoçar na nossa casa. E entende que isso aí faz muita falta também no regresso, quando o missionário vem. Quando nós estivemos de volta, houve bastante dificuldade nessa área. Porque às vezes as pessoas não entendem o que volta. E você que trabalha com cuidado, você sabe disso, né? Sim. Tem que cuidar a família, às vezes vem com doença, né? Eu tive uma época que eu tive que vir com a menina para tratar. Então, todas essas coisas, hoje, a gente tem possibilidade, não é? Não vamos dizer assim, um missionário está passando necessidade porque não tem açúcar. Aí o outro diz assim, mas não tem importância não, açúcar faz mal, deixa ele tomar café sem açúcar. Não é assim que a gente vai entender, né? Entender as coisas de Deus. E a gente também tem que ficar só contando coisa ruim. Sim, com certeza. A gente conta as coisas ruins para depois dizer o que aconteceu depois, como o caso que eu falei aqui. Deus, ele é fiel. Ele quer fazer hoje. O mesmo Deus do passado é o Deus do presente. Da mesma maneira que todos nós, né, enfrentamos lutas, dificuldades e Deus tem cuidado de nós. Né? No campo não vai ser diferente. Não vai ser. Né? Claro que às vezes a provação, às vezes a dificuldade, os desafios vão ser, de repente, bem diferentes
daquilo que a gente enfrenta aqui. Mas quantos irmãos, né, nas nossas igrejas têm enfrentado tantas lutas difíceis, né? Lutas, enfermidade, falta de dinheiro. Exato. E Deus tem cuidado. Falta de trabalho. Sim, e Deus com tem certeza. cuidado, Deus tem suprido. Então, assim, da mesma maneira, porque Ele é Pai. Ele né? é pai. Ele é o nosso o Pai, dono. é Ele que é o nosso bom pastor, é Ele que cuida, né? E não sei se você lembra desse detalhe, às vezes a gente fica pensando, porque o missionário vai para outro país. E os estadistas? Uhum. Eu conheci uma família de brasileiros lá, que eram o cônsul, né? Uhum. O cônsul e o vice-cônsul, que moravam lá em Cochabamba. Uhum. E a gente tinha muito contato com eles. E então eles foram. Ela contou quanto a filha dela sofreu a crise transcultural, o choque Sim. transcultural. Sim, Então são estadistas. é verdade. Tá? Uhum. E quando eles são enviados com tudo, com sua logística, com tudo. Os missionários que são embaixadores do Senhor, eles precisam ser enviados também Uhum. com toda a logística, Verdade. com toda a prudência. Então, isso eu também quero falar, Sim. porque é um motivo, se algum pastor, alguma igreja, se você tem membros, Uhum. faça isso. Sim. Procure enviar com a garantia, com a prudência, com a logística, quanto eles precisam de estar lá no campo, preciso de X. Uhum. Então, por que eu vou dar metade esse mês? Sim. Porque eu não vou ficar na fila do banco? E algo importante também lembrar que essa questão de envio, né? Você não precisa ser, é a minha igreja local, é o missionário da minha igreja, então só essa igreja tem que arcar com todas as despesas, com toda essa questão logística. Não, vamos fazer parcerias, né? Vamos convidar outras Somos todas igrejas, somos né? todos, Outras denominações. Exato. Imagina, juntando uma rede de igrejas, uma rede de irmãos. Aí vamos juntos, né, cuidar dessa loja, desses irmãos que estão indo, né? Não porque não é simplesmente, o missionário é da minha igreja. Não, é missionário do reino do Senhor, da igreja do Não é uma Senhor, empresa, né? né, pra Não poder é. ficar- O que aconteceu com a gente foi Sim. exatamente isso. Da segunda vez que nós fomos, Uhum. não foi só a igreja Sim. deixou de se comunicar, deixou de enviar o recurso, mas nós tínhamos uma rede. A agência nos ajudou a fazer essa rede de sócios, mantenedores. Sim. A gente tinha mais ou menos umas 8 igrejas. Tinha igreja que nunca conheceu a gente, Uhum. mas Olha que aí. quis fazer parte É uma dessa bênção. sociedade, falar, né? É. Então quando eu estava falando com você sobre isso, eu quero falar também sobre a forma, a estratégia. Hoje em dia existem os projetos de curto prazo, que você não precisa ir para morar lá no país, mas você pode ajudar por uma semana, 2, semana de férias. Inclusive, Vamos, daqui Inclusive, a pouquinho, daqui a pouquinho. vocês sabem, inclusive, Aham. né? Isso aí, ó, tudo conectado aí. A gente vai falar sobre o nosso verdade. projeto Itália, né? Tem o projeto Itália e tem o projeto Passa Macedônia, que é ali no Uruguai. Tá bom? Vocês também podem entrar aí no contato com a Grazi e a gente vai melhorar nessas informações, mas já temos um contato lá com as líderes de missões e nós temos um grupo de voluntários. Tem 7 voluntários que vão dar o dinheiro deles, as férias deles e vão arrecadar o que a gente vai levar para as crianças, para as mulheres lá na fronteira, numa cidade chamada Taquarembó. Que é fronteira com o Brasil, né? Fronteira com o Rio Grande do Sul. Esse- É sul do Rio Grande do Sul e norte do Uruguai. Esse projeto Passa Macedônia, no caso, já aconteceu na Bolívia, Já né? isso. No Paraguai. No Paraguai, Onde mais? na Venezuela, Venezuela. e muitas vezes em Cuba, 8 em vezes. Cuba, né? Já teve em Cuba várias Algumas vezes vezes, também. algumas vezes, já. algumas 8 É, vezes. Algumas 8 vezes. E agora, no próximo ano, é janeiro? Quando que vai janeiro. ser? Janeiro, dia 20 a 31 de janeiro. 20 a 31 de janeiro. 31 Então, de se você janeiro. quiser saber mais informações sobre o projeto Passa Semaninha. Macedônia, a gente também vai deixar o contato aqui na descrição. Então, Tá não bom. fique de fora desse projeto. Porque é muito interessante, porque é bem exatamente essa passagem, né, do Passa a Macedônia e ajuda-nos, foi também o pedido de ajuda que recebemos do nosso irmão, né, Lá na amigo Itália. Ben Stracuzzi, né, Ah, passe a Itália e Isso, ajuda-nos, que bênção, né? Foi Que a gente pode exatamente escutar, isso. né?
Exatamente. Então, em outubro, né, estaremos desse indo... ano, já. Estamos às portas já da viagem. Passagens compradas. Passagens emitidas, como, né? Não apenas compradas, mas foi emitida a passagem, sim. mas ainda tá no processo de pagar. É verdade, passagens emitidas. Sim. Nós estaremos indo no dia 8 de outubro e vamos retornar no dia 5 de novembro. Estejam orando por nós, pela nossa equipe. Estamos aí num processo de últimos detalhes, né, de toda a logística, de contato com as igrejas. Graças a Deus, o Senhor já está abrindo as portas lá na Itália. Vai escancarar. Estão sim. Deus está escancarando. Né? Então, continue orando. Se você quiser também estar apoiando, como o Daniel falou, né, compramos parcelados aí para toda a equipe, né, que nós estaremos indo em 9 membros aqui, 9 brasileiros, e nós vamos, né, estar nos unindo lá com o Ben Stracuzzi. Então vamos ser uma equipe de 10 obreiros, indo do sul ao norte da Itália. Daqui somos 9 que iremos. 9 que iremos. E também, né, foi como falou, 9 da nossa equipe vai estar indo lá. Porém, ainda tem trabalho aqui, ainda tem coisas para ser resolvidas. Eu, por exemplo, vou estar aqui ainda, porque eu ainda vou estar resolvendo algumas coisas aqui localmente, tipo cordas, vou estar aqui na produção de conteúdo, vou estar dando todo o suporte daqui para eles lá. Né? E você também pode fazer parte disso. Exatamente. Né? Não só financeiramente, também com seus dons, nós temos abertos aí a isso. Deus vai. E esse é o nosso projeto Itália. Tudo isso aqui que Opa, valeu. Que a Nilma tem falado com a gente, é isso que a gente quer levar, e você pode fazer parte. Essa pode ser a sua oportunidade, pode ser a primeira, pode ser a última. Quando eu estava na Bolívia, começamos o projeto Macedônia desde lá, né? Sim, olha aí. Por quê? A gente foi para Cuba. Eu li uma notícia, que aquela notícia de Senhor, eu tinha recentemente feito um projeto missionerito, gravado uns CDs, DVDs com crianças, meu trabalho com crianças. Então eu fiquei lendo e li assim, que os adultos lá não têm Bíblia, os crentes. Aí eu pensei, se os crentes maiores não têm Bíblia, que literatura então essas crianças não têm nada? Eu disse, eu vou fazer cópia, agora? Vou levar. Foi. E Deus abriu as portas. Agora eu pergunto, quanto eu tinha para ir? Nunca tive nenhum dinheiro para ir. E a passagem para lá é desse jeito. Olha, graças a Deus, nós fomos a primeira, a segunda, a terceira. A última vez que nós estivemos na Bolívia foi na pandemia, acabando a pandemia. Por pouco a gente não fica preso lá. Sim. Passamos assim, escorregando debaixo do Eu acompanhei a história, a Dedé me contou. A Dedé ficou nervosa. E graças a Deus, nós estivemos lá. Em 2019, eu fui com o Sérgio. Ele conheceu a obra lá, porque ele sempre me apoiava aí, né? Começamos em 2012, desde a Bolívia. Sim. Indo, e cheguei aqui, eu disse, não posso parar, tem gente precisando. Então, o Senhor tem dado graça e a gente só não foi mais, porque agora, em 2023, quando a gente estava se arrumando para ir, nós recebemos, não venho, com a situação política que está muito ruim, problema de alimentação, não tem comida nem para gente, que a gente não pode receber vocês, que a gente não tem como dar comida nem como comprar. Sim. Vocês sabem. Então vocês aproveitem que estão ouvindo, orem pelos irmãos de Cuba. Uma igreja que ora e que adora de verdade, bem diferente, porque eles não têm nada. Então a gente tem aqui tudo. E a gente não faz nem um pinguinho daquilo que eles fazem lá, os crentes. Então, essa é mais uma reflexão aí para você pensar. Hoje a gente tem visto muitas notícias de Cuba, mas a gente sabe o quanto é difícil ser crente naquele país lá. Gente, olha, quanta coisa boa, né? Quanta coisa para pensar, para digerir, para refletir, para agradecer ao Senhor, né? Pelo privilégio que Ele nos dá, né? De fazer parte da sua missão. É bom demais poder lembrar de que a missão é dele,
Ele é o dono da missão. Ele move. Ele move. Então, nada pode nos impedir de cumprir a missão do Senhor. Se Deus está mandando ir, vá. Que não seja a nossa conta bancária um empecilho para ir. Porque, realmente, quando a gente olha para a conta bancária e vê para onde Deus está mandando a gente, a gente fala, não dá, Senhor. Não tem como ir. Mas eu falo, não, sou eu que estou mandando, vai que eu vou prover, e ele que provê, ele que dá todas as condições, né? É ele que tem sustentado também, dando saúde, força, parcerias, é ele que entrelaça, né? Os contatos, move a sua igreja, o seu povo, e o que ele espera da gente é disponibilidade, é dizer, eis-me aqui, Senhor. É verdade. Eis-me aqui, se o Senhor quer me usar, se o Senhor quer aquilo que o Senhor já tem colocado nas minhas mãos, né? Tá aqui, né? Eu quero te ofertar, eu quero te oferecer, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu acho que todas essas histórias, né? Esse testemunho maravilhoso que a irmã Nilma compartilhou com a gente, nos faz lembrar isso, né? Dessas verdades de que nós estamos nesse mundo, né? É para glorificar o Senhor, para estarmos imersos e engajados na missão do Senhor, até que Ele volte. Porque vamos passar a eternidade com Ele, né, desfrutando de muitas bênçãos do Senhor. Mas se estamos nesse mundo, é por um propósito. Se Jesus ainda não voltou, é porque o Senhor deseja que nós estejamos com Ele, né, engajados com Ele, nessa missão. Porque se ele quisesse que todos os povos, né, o adorem, o adorassem, né, já seria no piscar. O Salmo 67 seria fala no muito piscar disso, dos olhos. Para, né? Que as nações conheçam, adorem, né? E se ele quisesse, isso já teria acontecido. Mas ele está movendo, ele está fazendo muitas coisas ao redor do mundo, mesmo diante de tantas crises. Para que todos o conheçam. Para que todos o conheçam. Mesmo diante de todas as guerras, conflitos, crises, mesmo nessa loucura que está o mundo hoje em dia, Deus ele continua no controle, porque Ele é soberano. Amém. E Ele continua chamando e convocando a sua igreja. Né? Então, que esse testemunho, né, realmente possa nos fazer hoje, né, refletir mais ainda, né, que você está em casa, ore ao Senhor, né, fala, Senhor, qual é a minha participação na tua missão, né, qual é a tua direção, onde que o Senhor quer que realmente eu esteja servindo, é aqui, é no Uruguai, é na Bolívia, é em Cuba, é na Itália, o lugar é um detalhe. Na universidade, é no seu vizinho. É dentro da sua casa, na sua família, o lugar é um detalhe, mas que haja disponibilidade, né? Deus só usa pessoas disponíveis. A quem enviarei, né? A quem enviarei. Deus está esperando o eis-me aqui, né? Que todos nós possamos realmente dizer, eis-me aqui, Senhor. Com certeza alguém que está em casa está escutando igual Samuel escutou naquele dia. Samuel, eu não sei quem é, Maria, João, mas Jesus está chamando. Sim. Hoje, né? É hoje. Então escutem e atendam. Amém. Que bênção. Gente, olha, todas as informações do que a gente falou aqui sobre a pré-venda, sobre o Passe a Macedônia, o projeto Passe a Macedônia lá no Uruguai, o projeto Mobilize Itália, né, o link também da Missão Antioquia. Vai estar tudo na descrição. Verifique Congresso lá. Brasileiro de Missões, nós vamos estar lançando o livro lá. No CBM esse ano. De 6 a 10 de outubro. Né? Isso. Vai ter o CBM. E vai ser o lançamento. E vai ser o lançamento do livro. Então, prepare-se, vamos consigo participar disso. disso. Autografado? Consigo um autografado? Consegue. Especial para vocês. Vamos desenrolar aqui autografado. Benção demais. Gente, Manilma, muito obrigada, querida. Mande um abração pro pastor Sérgio. Ele vai voltar outra ocasião. Vai voltar sim. Vai ser muito bom eu ouvir as histórias agora da parte dele, né? Aí você vê outro prisma, né? Mas vai ligar a beça. Vai ter muito mais
histórias aí vindo. Tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe muito a sua vida, ministério, né? Toda a sua família. Amém. Tá bom? E, gente, Muito bom. muito bom. Deus abençoe. Obrigada. Um forte abraço. Obrigado, Obrigada. gente. Até a próxima. Eu que agradeço esse convite tão maravilhoso. Azaf, Gabriel, Daniel, Grazi. Lembrou o nome de todo mundo. Né? Sou muito Daniel ruim com o nome. Moisés. Daniel Moisés Deus fez esse convite. abençoe, tá, pessoal? Tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau.